Khairun Fil Jamia. Então, gostaria de falar aos irmãos, às irmãs, sobre a importância, né, de tudo que nós recebemos de Alá, principalmente, né, de Alá nos ter dado a dádiva da vida, né, depois da vida, da existência, porque nós poderíamos nunca ter existido. Então, Alá nos deu o maior, né, de todos os presentes, todos os milagres, que é a existência, a vida. Depois, né, temos que estar vivo para reclamar, mas a gente tem que parar de reclamar, porque a reclamação, quando nós reclamamos, nós estamos reclamando de Alá, na verdade, porque o nosso destino é traçado por Deus, né? Então, tudo que nos acontece de bom e de mal vem de Alá, e muitas vezes o que vemos como mal é, na verdade, uma misericórdia também de Deus, algo para nos corrigir, né? Até uma doença nos ensina a ser mais humildes, né? A ver que a gente depende de outras pessoas, né? Depende de Deus, depende dos médicos, depende dos nossos irmãos para nos ajudar. Então acaba com a nossa arrogância, né? Com a nossa soberba de nos achar melhor que os outros, ou a última bolachinha do pacote, né? Como o pessoal fala. E aprendemos a ser mais humildes, né? Então, nós também então, tudo que nós passamos, né, tudo é por decreto de Deus, tudo é pela vontade de Deus e tudo é para o nosso melhor, na verdade. Deus não manda algo para nos destruir e acabar com a gente. Na verdade, a gente é mesmo, né, os próprios seres humanos são que se afastam de Deus, que procuram as drogas, né, procuram o crime e se afastam e acabam se autodestruindo, né? Por exemplo, dirigindo um carro, estando bêbado, drogado, acabam aí capotando, batendo, morrendo. O próprio ser humano é que se destrói, né? Deus, ele quer que a gente cresça, né? Vamos dizer, cresça como ser humano, cresça na sua luz, né? Na sua bondade, na sua santidade. Então, quando nós recebemos também outro presente que é muito valioso, que é o tempo, né? Que nós devemos valorizar depois da vida, o tempo para que a gente possa nos organizar e fazer coisas úteis, né? Não ficar só no ócio, né? Só no entretenimento, né? Só vendo redes sociais e tal, e procurar rezar, procurar fazer salate, né? Procurar ler um bom livro, né? O Alcorão Sagrado, por exemplo, meditar numa coisa positiva, né? E aí nós também vamos também, assim, no caso, utilizando o nosso tempo, a nossa vida de uma forma mais útil, ou para ajudar o próximo, né? Ou para fazer alguma coisa de útil na nossa vida, né? Então, depois da dádiva da vida e da dádiva do tempo, uma das maiores presentes que nós recebemos de Alá também, além dos nossos pais, né? Ou do esposo, da esposa, de quem é casado, os filhos, nós recebemos a honra de sermos muçulmanos, né? Então, a dádiva de receber o din, de receber a religião de Deus. Então, Alá guia quem quer e Alá desencaminha quem quer, como está escrito no Corão Sagrado. Então, nós fomos encaminhados até o caminho do Islã, a gente tem que valorizar isso muito, se agarrar a isso, né? Porque aí está a tábua de salvação da nossa vida. Morrer como muçulmanos, né? Morrer acreditando em La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Só existe um único Deus, né? E que o profeta Muhammad é o selo dos profetas, é o último dos profetas. Então, se nós morrermos, né, adorando, glorificando esse único Deus e procurando ser boas pessoas, com certeza iremos ao paraíso, conforme a promessa de Allah nos fez através do Corão Sagrado. E também nós temos, no caso do sufismo, que é a ciência do Tasawwuf, uma ciência islâmica, que seria a parte da espiritualidade, a parte da mística do Islã, a parte mais profunda, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, praticava, né, meditando em cavernas, os sahabas repetindo zikr,
né, durante 10 a 13 anos, antes deles receberem o Salat, eles faziam o Zikr, porque o Salat só foi revelado por Deus mais tarde. Então, antes de fazer as 5 orações, que também é uma das coisas mais maravilhosas dentro do Islã, porque é uma das coisas que mais nos conecta com Deus, mais purifica o nosso coração e mais nos concede a baraka, né, a energia, a bênção divina. Mas também, no caminho do sufismo, nós temos um mestre que durante o Bayat, durante a iniciação, ele nos conecta a Allah, ao profeta Muhammad, de uma maneira mais forte, e nasce dentro de nós a luz da presença de Deus em nosso coração. Então, isso é o equivalente ao que os cristãos chamavam do ser batizado no Espírito Santo de Deus. Então, isso não ocorre mais, porque depois da vinda do Islã, a guiatura, né, o caminho para Deus, a religião se tornou o Islã. Então, dentro do Islã é que nós passamos por esse segundo nascimento, né? Vamos dizer que realmente nós recebemos essa presença de Deus no nosso coração. E aí, a partir desse momento, tudo que o muçulmano que segue o caminho do sufismo faz, ele procura aumentar essa presença dentro dele e procura diminuir, né, o seu eu, né? Parar de pensar muito em si mesmo, né? E diminuir esse pensamento do ego, né? Essas emoções negativas. E procura estar sempre em adoração, né? Sempre em ibada, né? Sempre em lembrança de Deus. Então, o Corão não vai falar assim, não vai utilizar a palavra aos sufis ou os místicos, os iniciados. Ele vai usar a palavra os que muito repetem o nome de Deus, os que muito lembram de Deus, né? Aqueles que estão próximos de Deus, por exemplo, os mestres, né? Os santos, os aulia. O Corão fala nos aulia. Aulia é plural de amigos de Deus, né? O Ali é um amigo de Deus que significa uma pessoa santa dentro do Islã. Então, aqueles que são próximos são os íntimos de Deus, né? Então, aqueles que estão sempre adorando, aqueles que estão sempre lembrando de Deus, e o zikr, né? O zikrullah é a forma de nós lembrarmos de Deus. Porque quando nós estamos repetindo os nomes de Deus, nós estamos nos conectando com a nossa fitra, com a nossa essência, com a nossa alma mais profunda, com a nossa natureza divina, e não estamos na confusão mental, nas loucuras do nosso ego. Estamos realmente nos conectando a Deus em silêncio, em adoração silenciosa, em adoração sincera, invocando a Deus, invocando a sua presença em nosso coração através dos nomes divinos. E esses nomes divinos têm um poder muito grande, né? O pessoal fala muito aí nos mantras, mas mantra não tem mais poder nenhum, né? São os nomes de Deus que têm poder. Nomes de Deus, se você pegar qualquer ser humano que, mesmo não sendo muçulmano, e falar para ele, ó, repita 100 vezes todo dia durante uma semana, La ilaha illallah, concentrado no coração. Duvido que ele não sinta a presença de Deus. Então, esses nomes têm um poder muito grande, né? De purificar, de trazer a presença de Deus para o nosso coração. Então, é uma das principais práticas depois do Salat, é o zikr, né? Então, muitas vezes, ao invés de estar pensando besteira, de estar se atormentando mentalmente, a gente está sentado, por exemplo, na fila do banco, em qualquer lugar, e a gente está no caixa, por exemplo, do supermercado, e eu fico mentalmente repetindo o zikr, concentrado no coração, né? E a gente pode, inclusive, ter uma conexão com Deus muito forte, sentir uma paz, sentir uma felicidade, a presença de Deus, sentir como se nós já estivéssemos no paraíso estando nesse mundo. Isso é uma graça de Deus. E só a presença de Deus é que traz essa possibilidade. Porque ainda que nós estivéssemos no paraíso sem a presença de Deus, a gente não sentiria paz. E ainda que a gente estivesse no inferno, se tivesse a presença de Deus, né, teríamos paz lá. Então, a presença de Deus é que traz a paz, é que traz a felicidade. Então, todo o teste que Deus quer nos dar nessa vida é nos mostrar que não são as coisas assim mundanas, não são as coisas passageiras, dinheiro, roupas, ou bens materiais, poder, fama. Não é isso que vai nos trazer a felicidade. É Deus. Quando a gente tem Deus,
A gente tem, por exemplo, marido, filho, e a gente é feliz, a gente é abençoado por Deus, a gente está em paz. Você viaja, vai para a praia, sem Deus, você se incomoda, briga, sente vazio, depressão. Com Deus, você está em paz. Então sempre tem que estar Deus em primeiro lugar. وأمين على التوفيق الفاتحة.